Olá pessoal, cá estamos nós fazer um estudo, mais uma reflexão. No tema de hoje vamos falar sobre as árvores como elemento retrocognitivo. Primeira coisa, para quem desconhece, o que é retrocognição? Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber, né? Para saber do que a gente está falando. Retrocognição é lembrança de outras vidas, ok? Retrocognição é lembrança de outras vidas. Você tem uma retrocognição quando você tem uma lembrança de outras vidas. Na maioria das pessoas, a retrocognição acontece normalmente durante o sonho. Então, uma das formas em que a retrocognição atua, essas rememorações, é durante o sonho. Um dos fenômenos mais comuns em que a retrocognição está atuando sem que a gente sequer perceba é o cinema, a sensação de déjà vu. A sensação de déjà vu, ela é comum, ela é comum, a maioria das pessoas já teve. E em alguns casos do déjà vu, que dá aquela sensação, eu já vivi isso, eu já pensei isso, eu já falei isso. Alguns casos do déjà vu está ligado à lembrança de outras vidas. Não são todos. A gente pode fazer um estudo só sobre o déjà vu e todas as coisas que o envolvem. Mas a sensação de déjà vu, uma das coisas que causam ela é a retrocognição. A retrocognição, ela pode acontecer durante o sono, ela pode acontecer quando você está visitando um lugar, tá? E aquele lugar você já viveu ali. E aí, muitas vezes, ela pode acontecer da pessoa que tem sensibilidade espiritual, ela ver as cenas que ela já viveu claramente, né? Vir à tona vivências passadas, ou então aparecer na frente dela como numa tela adaptada. Ela está olhando para a paisagem está ali na frente dela. Por exemplo, olha aí para a tua frente, você que está ouvindo, assistindo. Olha para frente. Essa paisagem aí que você está vendo na tua frente. Digamos que você já tenha vivido, digamos que você esteja como eu estou aqui, a céu aberto. Então, imagine que você já esteve ou neste lugar, ou no lugar muito parecido com esse em outra vida. E aí, as imagens se sobrepõem. Então, a retrocognição é lembrança de outras vidas. Algumas dessas lembranças são espontâneas, provocadas devido à mediunidade ou à paranormalidade, sensitividade da pessoa na interação com aquele ambiente. Outras retrocognições acontecem porque os mentores provocam, benfeitores espirituais ou amigos espirituais ligados até mesmo àquela experiência, aproveitam a oportunidade e dão ali um clique na nossa mente e a gente consegue ter essa rememoração. A gente consegue ter esse contato com o nosso passado. Pois bem, a árvore
existem árvores que provocam isso. Então vou citar um caso aqui. Esse caso aconteceu com o Valdo Vieira, que ele esteve na Inglaterra, em algum lugar da Inglaterra, em busca de livros, né? Deram a indicação dele. Nessa cidade assim tem uma pessoa que compra livros e tem um número grande de livros raros. E ele foi nesse local e nessa região tinha uma grande árvore milenar. Essas árvores que duram mais de 1000 anos. Eu não lembro agora a espécie da árvore. Quando ele viu a árvore, ele médium de grande sensibilidade, lembrou de duas outras vidas, em que ele esteve, aquela árvore esteve presente. Então, duas outras vidas, uma, ao que parece, foi no ano 1200, em que aquela árvore estava ali presente. E as duas lembranças vieram nítidas, provavelmente mostrando que foram os mentores, o amparo espiritual que deu a ele esta rememoração. Há casos, às vezes, em que a pessoa sai da cidade, sai de uma cidade e vai para outra. Alguma festa, alguma coisa. E aí tem aquela mangueira ou aquela árvore que tem 70 anos. E quando a pessoa chega ali, encosta, ela começa a ver cenas e imagens. E aquelas cenas e imagens são coisas que ela mesma viveu há 40 anos atrás. Digamos que essa pessoa tenha 25 anos. Então ela lembra de coisas de 50, 60 anos atrás, quando ela, já adulta, estava vivendo e aquela árvore estava ali. Então, a árvore, ela não é o ser, o objeto, a árvore, não é o causador da retrocognição em si. A nossa alma identifica e reconhece que já esteve ali. Ela é um elemento que proporciona a experiência. Essa experiência, ela pode acontecer, como a gente falou, espontaneamente ou provocada. Em geral, as pessoas que têm essa sensibilidade, as pessoas que têm essa sensibilidade são pessoas mais ou menos bem assistidas. Então elas conseguem ter, às vezes é difícil saber até para elas mesmas se essa experiência é uma experiência que veio da alma, puramente anímica, ou medianímica, provocada pelo mentor a partir de uma capacidade que é dela. Isso não importa. O que importa é que isso é um recurso que acontece e muito. Uma árvore multimilenar como um elemento que desperta nossas retrocognições. Há várias casuísticas em que isso ocorre. Obviamente que a gente poderia estender essa temática para uma outra questão, que é como essas retrocognições, como a árvore, enquanto um elemento que desperta a retrocognição, como é que a gente acaba revisitando locais que já foram que já estivemos em outras vidas. Essa é uma questão interessante. Existem mecanismos dentro da psique, dentro do campo de energia de vida em que estamos mergulhados,
que muitas vezes provocam uma série de circunstâncias, vão provocando esse retorno. Claro, dentro de certas condições. Se nós tivemos uma reencarnação na Inglaterra no século XIII, numa cidade qualquer da Inglaterra, no século XIII, XII, no século XV, obviamente que para a gente poder fazer esse retorno, nós temos que estar dentro de certas condições financeiras, né? Então, obviamente que isso não é uma coisa, pelo menos em termos de brasileiro comum, não é uma coisa que a gente vai conseguir fácil. Mas, eventualmente, a gente consegue, né, ir a lugares, cidades e etc. Na medida em que a nossa sensibilidade espiritual se aguça, e isso aí também é uma coisa que a gente às vezes deixa escapar, que a sensibilidade espiritual, o trabalho assistencial e o conhecimento de que isso é possível aguçam as nossas potencialidades. Então, o que a gente precisa fazer? Com certa motivação. Saber que isso existe, saber que essa é uma possibilidade e estar aberto para ela. Isso ajuda muito a gente acessar mecanismos internos que catapultam a experiência, permitindo que ela ocorra. Sobretudo, você, trabalhador espírita, dedicado, altruísta, nobre, que trabalha e sabe o valor da doação de sentimentos bons para auxiliar outras pessoas. Então a motivação de servir, de poder ser útil, de poder ajudar a sociedade no nível ainda micro, no nosso nível, isso deve ser a motivação que permite, por exemplo, que os benfeitores espirituais nos acessem, proporcionando muitas dessas vivências. Ok, gente? Ficamos por aqui. Árvore como elemento retrocognitor. Que possamos continuar com nossas reflexões e estudos. Até uma próxima oportunidade.